Nesse vídeo eu quero tratar contigo a respeito de algumas dúvidas muito comuns sobre ter ou não ter duas ou três ações que seja na mesma carteira. E o motivo é: para que eu vou investir numa empresa que tem correlação com a outra? Faz sentido ter as duas? Eu queria entender esse negócio. Vem comigo. Salve, salve, investidor, como é que você está? E eu vou começar aqui tratando, talvez, da dúvida mais comum: ter BB Seguridade e Banco do Brasil no mesmo portfólio? Isso faz sentido? Eu deveria optar por apenas uma? Qual o impacto na minha carteira? É o que a gente vai tentar responder aqui. Veja só, vamos começar então com o BB Seguridade e Banco do Brasil. Num primeiro momento, você já percebe que em termos de desempenho, os papéis eles não foram tão correlacionados assim. Variação dos últimos 12 meses de Banco do Brasil, menos 8,75. Variação de BB Seguridade no mesmo período, mais 21,63. Portanto, de acordo com esse dado isolado, a gente não tem tanta correlação assim. Como assim correlação, mano? Uma correlação positiva, em que a gente espera, pelo menos no curto prazo. Essa ideia de correlação está muito mais ligada a curto prazo, ok? No que toca a correlação, a gente quer que a diversificação reduza o nível de volatilidade da nossa carteira. A verdade é a seguinte: a gente não quer que os nossos papéis caiam. A gente não quer. Ou a gente quer o seguinte: um papel caiu, o outro subiu e equilibrou. Por quê? Porque psicologicamente, para a gente suportar a loucura do curto prazo, a gente precisa que a nossa carteira não seja uma montanha-russa. Precisa disso. Porque se for uma montanha-russa, provavelmente a gente vai tomar decisões ruins. Porque o ser humano ele é muito mais psicológico do que lógico, com raras exceções, né? Tipo um Buffett que é extremamente racional. Então a gente precisa se proteger de nós mesmos. E aí, o que eu quero dizer com essa questão de correlação? Vamos colocar aqui BB Seguridade e Banco do Brasil embaixo. Desenho lindo. Mas quero que você entenda a lógica. Vamos supor que os dois ativos tenham sido comprados hoje, partiram do ponto zero. E aí começa a trajetória de preço. E aí a BB Seguridade acabou subindo em 12 meses. É o que a gente viu, que ela fez essa trajetória aqui. Já o Banco do Brasil, o que ele fez? Ele acabou caindo. E aí você percebe o seguinte: bom, se eu coloquei, por exemplo, 10% do meu capital em Banco do Brasil e 10% em BB Seguridade, num período de 12 meses, eu acabei ficando positivo, porque uma ação caiu quase 10 e a outra subiu mais de 20. Eu estou ganhando, consegui equilibrar meu portfólio, mesmo em se tratando de duas ações que se referem ao mesmo grupo econômico. Então, na intuição eu falaria, não faz sentido, porque não vai ter nenhuma proteção. Afinal de contas, quando eu estou investido em Banco do Brasil, por exemplo, eu já estou investido em BB Seguridade. Por que o pessoal fala isso? Não fala sem razão. Porque é isso mesmo, quando você vai aqui na estrutura societária da BB Seguridade, você vai notar o seguinte: que o Banco do Brasil, tá vendo aqui em cima? Ele detém 68,25% de participação na BB Seguridade. É o controlador absoluto. Quase 70% da BB Seguridade está nas mãos, entre aspas, do Banco do Brasil. Então você poderia dizer, olha, basta eu comprar o Banco do Brasil que eu vou ter a mesma exposição, quase 70%. Para que eu quero BB Seguridade? Comprando o Banco do Brasil já tem BB Seguridade. Então, na teoria, é isso mesmo. Mas na prática, o que a gente viu? Que se eu quiser ter as duas ações, eu consigo reduzir o nível de volatilidade do portfólio. Olha só que loucura. Por isso que não dá para você simplesmente ficar só no teórico. No teórico, realmente, não faz o menor sentido. Só que a prática mostrou que foi possível. Por que houve esse desempenho completamente diverso? Sendo que a BB Seguridade deveria ser impactada pelos mesmos riscos que o Banco do Brasil. Só que não é assim que acontece. A BB Seguridade, tá vendo aqui, é um negócio que tem a seguradora. Aqui a gente tem um grande impacto do que acontece no Banco do Brasil, isso é verdadeiro, especialmente em seguro rural. Nós temos a parte de previdência, aqui não sofre tanto impacto. Tanto assim que a área de previdência da BB Seguridade performou bem nesse período de crise no Banco do Brasil. Você tem a área de capitalização, que também não foi tão negativamente afetada. Você tem a dental, que é uma parcela pequena da receita, quase irrelevante. E você tem a corretora, que ganha dinheiro em cima disso tudo. Foi muito bem também. E no caso da Brasilseg, por mais que haja impacto na emissão de prêmios, se a sinistralidade não dispara, a empresa também consegue ter um resultado mais estável. Então a BB Seguridade, no final das contas, ela tem negócios mais previsíveis. Aí você poderia dizer então, então eu só vou ter a BB Seguridade, não quero o Banco do Brasil. Então, mas são negócios distintos, porque no Banco do Brasil faz sentido se eu quero ter exposição ao setor bancário. Então vamos lá, numa carteira de investimentos, eu quero ter seguradora, eu quero ter banco, perfeito? Se eu quero ter banco, não basta eu ter só a BB Seguridade. Mas então, se eu quiser ter banco e seguradora ao mesmo tempo, só comprar o Banco do Brasil. Na teoria, sim, mas na prática,
em termos de controle de volatilidade, em termos de equilíbrio do seu portfólio, não foi bem assim. E de novo, essa questão de correlação, ela serve muito mais para o curto prazo, porque no longo prazo a gente espera que todas as ações subam, todas as boas ações que a gente tem no portfólio. Porque eu já vi o pessoal falando assim, para que eu vou diversificar no exterior, por exemplo, falando o seguinte, eventualmente quando eu compro um ativo no exterior, eventualmente ele pode subir enquanto a nossa bolsa brasileira está caindo e eu consigo equilibrar no curto prazo. Sim, a mesma questão do dólar. Dólar subindo, a gente tem uma determinada performance no nosso portfólio e assim vai. Por outro lado, no longo prazo, a gente espera que tudo suba. Então essa questão de controle de volatilidade, diversificação do portfólio, equilíbrio do portfólio, tem muito mais a ver com o curto prazo para que o nosso psicológico não nos afete, ou afete pouco. Porque no final das contas eu quero evitar tomadas de decisão que sejam equivocadas. E para isso eu tenho que evitar fortes emoções. Com raras exceções de pessoas extremamente equilibradas, racionais, sem ansiedade, o que é muito raro. Eu não posso contar com isso. Então, nesse sentido, considerando que aqui tem riscos diversos e até a correlação na prática se mostrou diversa, no final das contas aqui a gente teve até no curto prazo uma correlação negativa, né? Enquanto um ativo subiu, o outro caiu. Mas assim, nenhuma relação entre eles, são riscos e negócios distintos, perfeito? Então, você poderia ficar tranquilo se você tem os dois ativos no portfólio. Um outro caso que desperta muita dúvida, Itaúsa e Itaú. Faz sentido, mano? Porque no final das contas, a Itaúsa é uma holding que detém participação no Itaú. E a Itaúsa, quase 90% do resultado vem do Itaú. Então, eu deveria escolher uma das duas ações. Para que eu vou ter as duas? Porque, quando você vai aqui na estrutura societária do Itaú, tudo isso você pega lá no site de relações com os investidores. Aqui você tem a estrutura do Itaú. Tá vendo a Itaúsa aqui em cima? Gigantona? Então, a Itaúsa detém participação direta nas ações ordinárias do Itaú, tem quase 40%, 39,21%. E ela ainda tem participação na IUPAR. Ela tem 66% das ações ordinárias da IUPAR, que detém o quê? 51% das ordinárias do Itaú. Somando tudo isso aqui, essa participação indireta através da IUPAR mais a participação direta, a Itaúsa detém mais de 60% das ações ordinárias do Itaú, sendo a controladora absoluta do Itaú. Então você poderia dizer, mesma coisa ali com a Seguridade. Só que aqui não é a mesma coisa, tá? Aqui é diferente porque a Itaúsa é uma holding própria de investimento. Então aqui há mais, dá para dizer assim, aqui há muito mais correlação. Tanto assim, Itaúsa subiu 34 em 12 meses, Itaú subiu 24. Então aqui a correlação positiva, ou seja, os ativos se encaminhando para a mesma direção, aqui foi bem mais evidente. Então aqui a correlação é evidente, tá? Por outro lado, de novo, colocando a parte teórica de lado e olhando para a prática, na prática, o que a gente percebe que dá para fazer tendo as duas em carteira, tá? Dá para fazer o seguinte, às vezes, Itube 4 está muito mais barata, comparativamente falando. Até que Itube 3, por exemplo. Às vezes, porque eu já falei várias vezes que como o preço importa, investimento acaba sendo circunstancial. Ou seja, naquele momento o senhor mercado me deu oportunidade nessa ação e não deu na outra, então eu vou nessa ação, se está dentro de toda a minha filtragem. Às vezes, Itube 4 vale mais a pena, às vezes Itube 3, às vezes a Itaúsa. Sim, há uma grande correlação entre os três ativos, a sobreposição, sim, ter os dois ativos em portfólio, mas essa liberdade de ter todas, se eu quiser, para comprar aquela que naquele momento está mais barata, se eu quero aportar em Itaú ou Itaúsa, na prática faz sentido. Por que faz sentido? Porque eu vou tendo essa liberdade de comprar a mais barata. Sim, há correlação sim. É só pensa no seguinte, é como se tivesse uma prateleira de produtos muito similares, mas que a depender do momento você quer o produto A, o B ou o C. Por isso que eu não vejo tanto problema. Claro, a parte ruim é, na prática eu não estou diversificando de fato. Sim, aqui, nesse caso de Itaú e Itaúsa, a sua diversificação é ineficiente. Mas a ideia não é aqui de proteção, não é a ideia da diversificação de proteção. Realmente, aqui não tem proteção. Mas é a ideia de você poder ter uma prateleira para comprar o ativo que está mais barato naquele momento. Tem mais uma questão de poder tentar aumentar a sua rentabilidade. É isso. Quando eu quero comprar Itaú. Então é mais uma questão de opcionalidade. Só isso. Então, sentido no sentido de proteção, que é o principal objetivo da diversificação, realmente aqui não tem esse propósito sendo cumprido. Por outro lado, olhando para a ideia de tentar aumentar a rentabilidade, e é o que a gente espera
que acontece quando a gente compra o ativo mais barato, pode fazer sentido ter as duas ações em carteira. Essa que é a ideia. Olha, você sabe, né? Vez ou outra você vai ter que separar a teoria da realidade. A realidade sempre prevalece. A teoria nunca pode preceder a realidade. Ela tem que vir depois, ela tem que ser uma explicação da realidade, uma descrição da realidade, não uma tentativa normativa de criar a realidade. Esse é o grande erro de muitas pessoas. Mas enfim, essa aqui é a ideia. Claro que é ruim você ficar lá multiplicando um monte de ativo correlacionado na carteira. É uma chatice do imposto de renda. Mas é um ônus que talvez você queira. Não estou falando que é para você fazer isso, mas é que tem gente que tem as duas na carteira e fica com essa dúvida. Por último, eu posso ter a seguinte dúvida. Luan, faz sentido eu ter mais de uma empresa do mesmo setor na minha carteira de investimento? De novo, uma dúvida muito pertinente. E aí eu vou trazer aqui como exemplo BB Seguridade, Caixa Seguridade e a Porto Seguro. Mas antes de continuar, eu quero te convidar a se tornar membro do canal. Agora o YouTube deu a opção de você poder testar por um mês grátis. E eu não tenho opção de tirar isso, então agora ficou mais interessante para você testar. E o que acontece? O que você vai ter lá na minha área de membro? Você vai ter vídeos exclusivos de temas que eu não trago publicamente no canal. Você vai ter a minha planilha de valor intrínseco das ações que eu mais acompanho e daquelas que estão no meu portfólio de investimento. E vídeos da minha carteira de investimentos, além do link do Investidor 10 da minha carteira pessoal de ações. Então todos esses benefícios fazem parte da área de membros. Eu já vi gente perguntando, mas eu quero acesso aos relatórios também. Relatório de análise só na comunidade FMI. É um benefício para os membros da comunidade FMI que é externa ao YouTube. A comunidade FMI abrange todos os conteúdos do YouTube e mais os relatórios e o meu curso Formação Invest. Então essa é a diferença entre as duas assinaturas aqui do canal, perfeito? Mas se precisar só dos vídeos, carteira e planilha de valor intrínseco, a área de membros é para você. Só clicar aqui, você tem que ser inscrito no canal. Aí você clica aqui e faz o seu teste. Mas voltando aqui, respondendo essa última pergunta. Olha, sentido no sentido de diversificação, lembrando que a diversificação tem como objetivo primário a proteção. Secundário é tentar aumentar a sua rentabilidade com aquela ideia que eu trouxe ali de Itaú e Itaúsa no mesmo portfólio. Só que aqui, até o propósito de diversificação no sentido de proteção, ele pode ser cumprido numa carteira, sim, bem estruturada. Sabe por quê? Porque aqui a gente tem, por mais que sejam seguradoras, não são seguradoras puras. Eu mostrei para você que BB Seguridade tem outros negócios, tem previdência, tem dental. A Porto Seguro tem a parte bancária, que é a Porto Bank. Então não é uma coisa assim, só seguradora. Não, são holdings aí que tem vários negócios. E cada um desses negócios tem concentração de receita em determinadas áreas do mercado. Por exemplo, a Porto Seguro detém 27% de participação de mercado em seguro automobilístico. Ela é líder nesse mercado, algo que não acontece com as outras. Então aqui eu tenho maior exposição na parte seguro em automobilístico. Se eu quero ter uma exposição a essa área de seguros, a Porto Seguro. E a habitacional? Habitacional tá aqui em caixa, financiamento habitacional. E na área rural, que é cíclica, mas quando dá um boom, dá para ganhar dinheiro? BB Seguridade. Então, se eu estruturar bem a minha carteira, eu posso ter as três. Não tem problema. O erro da diversificação está em inserir ativos ruins no portfólio. Mas acontece que essas três ações são boas, de tal modo que quando eu consigo comprar num preço bom e consigo encaixar no portfólio, não tem problema, tá? Claro, eventualmente vai vir a pessoa e vai falar, mas eu vou ficar com muito ativo no portfólio. Sim, se você quer mais simplificação, não faça isso. Mas se você acha que tem condição de acompanhar esses ativos com tranquilidade, tudo bem. Eu não vejo grande problema. Aí é um conhecimento individual. Se você tem acompanhamento por um consultor, sou consultor, fica mais fácil. Aí você pode ter mais ativos, porque o consultor vai estar acompanhando para você. Agora, se você está sozinho, aí é um autoconhecimento que você tem que fazer. Mas sim, e aqui eu posso extrapolar para outros setores. Agora, às vezes, quando eu coloco dois ativos muito parecidos na carteira, aí a diversificação vai ser ineficaz mesmo. Por exemplo, na minha opinião, colocar Suzano e Klabin na mesma carteira pode não fazer muito sentido. Mas existe também o outro lado da moeda. Não, espera aí, Luan. A Suzano é mais concentrada em celulose, a Klabin tem diversificação. Beleza, você conseguindo justificar isso na sua carteira, sempre há diferenças de riscos entre empresas do mesmo setor. Mas lembre-se que você precisa, para além disso, ter uma diversificação adequada em outros setores, porque se você concentrar demais no setor, então, por exemplo, uma carteira só com essas três seguradoras vai ser um problema, porque daí se vem um evento que afeta diretamente o setor de seguros como um todo, em todas as áreas, você vai ter muita volatilidade nessa carteira, você vai ter problema. Agora, se eu tenho uma carteira que já está diversificada em outros setores e eu quero ter essas três ações desse setor também nela, desde que bem estruturada e eu possa acompanhar, não
não há problema assim, não precisa aqui ficar demonizando isso também. Só vai ser mais dificuldade de acompanhamento e vai ter um portfólio com mais ações. Esse é o grande ponto. Então é só você refletir a respeito disso, tá? E se precisar de um consultor, pode solicitar um orçamento aqui com a gente no link da descrição. Mas agora eu quero saber de você. O que você acha a respeito desse tema? É um pouco controverso, eu sei. Você pode deixar sua opinião aqui embaixo e também, se tiver mais alguma dúvida, comenta que daí eu sempre tô lendo e pode justificar um novo vídeo aqui no canal. Muito obrigado por ter ficado comigo até aqui. Eu sou o Luiz, que é o canal Mira Invest. Até o próximo vídeo. Fui!